Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente seguindo com mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez a gente vai falar sobre o capítulo 337 do mangá. Agora o vazamento completo com todos os detalhes do capítulo. Vamos ver tudo o que realmente aconteceu durante o capítulo intitulado de Destino. A gente sabe que agora Asta está de volta, mas veremos como tudo isso aconteceu realmente. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei, é muito importante e super vai ajudar o canal. Eu também espero muito que você possa se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então o capítulo se inicia nos mostrando a base dos touros e os membros do esquadrão. Vemos no ar, brigando e se divertindo como sempre, Magna e Luke. Magna dizia para o Luke ficar parado. Eles estariam hoje continuando o treinamento especial deles. Enquanto isso, o Luke tava muito empolgado, rindo muito, dizendo: vamos lá, Magma. A gente também vê o Gauch em cima de um dos quartos gritando para eles ficarem quietos porque eles são muito barulhosos. Ele não consegue nem se concentrar da carta que a Mary havia escrito pra ele. Também víamos a Charme flutuando em sua magia de algodão. Ela dizia pra eles ficarem todos calmos agora, se reunirem pra poder comer em paz. E víamos lá embaixo a chegada também de Gordon e da Grey. Pouco depois, a gente viu o Gordon e a Grey dizendo que agora o vice-capitão Knight estava se aproximando e dizia pra eles ficarem quietos. E então, a gente viu o Magna dizendo pra eles ficarem quietos. Ele dizia que o Knight, na verdade, era uma vergonha pro esquadrão. E então, enquanto isso, a gente via o Knight com aquele seu sorriso de sempre, dizia: escutem todos, seus tolos. Todos nós já sabemos sobre o que ele iria falar. E então víamos o resultado de suas notícias. Asta, ele realmente perdeu a vida? Ninguém podia acreditar nisso. Era uma notícia que ninguém esperava e também algo difícil de se crer. Como Asta havia sido derrotado. Knight então, nesse momento, começa a explicar tudo pra todos. Ele diz que o Asta havia sido ferido, um ferimento bem grave. E logo depois ele foi apagado por uma magia espacial. Não dá pra saber exatamente tudo o que havia acontecido. Mas com circunstâncias como essa, só existia uma coisa que eles poderiam assumir. E ele havia realmente perdido a vida. Era algo trágico e triste, mas aconteceu. E a expressão de todos os membros do esquadrão mudava completamente. A gente via Henry, Gordon, Charme e também Zora, além de Grey e Gauch. Todos pensavam na mesma coisa e foi dito em voz alta pela Grey: isso não pode ser verdade. Víamos então a expressão de ira no rosto de Magna e também de Luke. Magna dizia que se o Asta perdeu a vida por culpa de Knight, ele jamais iria o perdoar. E então Knight calmamente dizia que independentemente de como eles se sintam, existe algo que deve ser feito. Eles precisam fazer sem demora. E então a gente via o Magna suando frio enquanto prestava atenção. Knight então muda sua expressão, ele já não sorria mais, estava sério. Não importa o que acreditem que é a realidade, ele não quer acreditar que o Asta tenha perdido a vida. Ele então segue falando algo que surpreende os outros membros do esquadrão. Knight diz que não vai acreditar nisso até que ele veja o corpo do Asta com seus próprios olhos. Em qualquer outro caso, ele ainda vai estar vivo pra ele. E nesse momento a gente via o Magna sorrindo. Knight ganhou seu respeito instantaneamente. Naquele momento ele diz: esta é a primeira vez que a gente concorda com alguma coisa, meu vice-capitão. E então, depois disso, a gente via todos os membros do esquadrão de pé. Os touros estão prontos pro combate. Sem nenhuma dúvida, não existe nenhuma forma do Asta ter perdido a vida. E eles estariam ali o aguardando e iriam reencontrar. Lutariam juntos mais uma vez. E então agora o Knight volta a sorrir, só que sem nenhum sarcasmo. Ele gritava: é unânime, a gente vai reencontrar aquele idiota. Neste momento, o esquadrão dos touros todos gritam sim, e juntos todos os membros saem pela grande porta do saguão. Eles agora iriam partir em busca do garoto da anti-magia. Eles lutariam juntos mais uma vez e fariam tudo pra isso. Asta não foi apagado, ele logo retornaria, ele logo despertaria. E quando digo logo, eu quero dizer na página seguinte, vemos o Asta abrindo os olhos. E então, neste momento, ele estava num local completamente diferente. Mesmo estando dentro de uma construção, logo dá pra perceber que ele estava num lugar que a arquitetura era diferente do reino de Clover. Então ele se perguntava onde era este lugar, onde ele realmente estava. Neste momento a gente via a porta abrindo. E então, pouco depois, na página seguinte, vemos uma garota trazendo uma bandeira. Por alguns segundos, o Asta pensou que era Charme e até chamou pelo nome, porém não era Charme. Ela então, como eu posso dizer, preencheu o copo do Asta e entregou para ele tomar. Nesse momento então a gente via que tinha mais pessoas no quarto e nem havíamos notado a presença. Um homem dizia: essa aí é uma boneca e ela serve o chá, é incrível. E então
Então automaticamente o Asta pensa, como assim? Então não é a Charme? Depois disso, a gente vê aquele homem parecidíssimo com o Capitão Yami sorrindo, dizendo, como você se sente, Asta? Neste ponto, a gente viu o garoto da antimagia bem assustado. Quem é você? E como você sabe meu nome? Depois disso, Asta olha pra baixo e percebe, a minha ferida tá curada. Porém, só a Mimosa pode curar feridas assim, desse jeito, tão severas, mas ela não tá aqui. E aí, então a gente viu Asta questionando aquele homem desconhecido. Você me curou? E aí, então ele dizia que não, foi a amiga dele que fez isso. Ele dizia que não tinha esse tipo de poder especial. Então a gente viu Asta olhando pra ele e se perguntando onde tava o Lieb. Afinal, vocês devem se lembrar que os dois estavam juntos durante o último acontecimento, e eles foram apagados pela magia espacial. Então Asta se assustou por não ver mais a presença dele. Mas aquele homem dizia que tava tudo bem, o garoto demônio estava sendo curado por alguns amigos dele. Enquanto isso, Asta mentalmente se questionava, ele sabe sobre os demônios? O que desse homem não é hostil. E então o Asta pergunta, mas quem realmente é você? E como você conhece a Charme? Tudo isso porque aquela boneca realmente parecia muito a Charme. Aquele homem com um tapa-olho então responde, ela eu não conheço pessoalmente ainda, porém eu conheço o Capitão Yami desde a infância. E isso surpreende muito Asta. É amigo de infância do Capitão Yami? E em pensamento Asta concluía que realmente o que dos dois era bem similar. O homem então respondia que sim, porém a última vez que ele viu ele foi quando eles tinham 13 anos de idade, fazia muito tempo. E ele então pergunta se o Yami ainda passa quase todo o tempo no banheiro. Depois disso, a gente via que uma amizade surgiu instantaneamente. A gente via aquele homem dizendo que o Yami sempre tem aquele olhar agressivo em seus olhos. Ele atua de uma forma muito violenta e é muito rápido com as mãos. E o Asta só questionava, ele é assim desde que ele era pequeno? Enquanto isso, aquele homem faz algumas revelações. O Yami não é bom com insetos. Se mostra um inseto pra ele, ele pode ficar instantaneamente pálido e quase desmaiar. E então a gente viu Asta impressionado com essa informação. Ele diz que é legal, é sério, porém ele não teria coragem de fazer uma coisa dessa não. Enquanto isso, a gente via a moça que estava acompanhando aquele cara, que estava ali desde o início com ele. Ela estava agora com um olhar um pouco de raiva. Ela parecia talvez com o Capitão Yami. O olhar dos dois era bem semelhante. Depois disso, a gente viu Asta ficando agitado imediatamente. Ele dizia que havia perdido a noção do tempo ali conversando com aquele cara. Ele pede muito obrigado pela ajuda, porém ele não sabe onde tá, mas precisa voltar o mais rápido possível. E então, a gente vê aquele homem calmamente dizendo que não tinha necessidade dele se apressar tanto. Ele não tá exatamente numa grande forma agora. Então, ele entende realmente como Asta se sente. O garoto teve o coração partido, e ele quase havia perdido a vida tanto pra pessoa que ele mais admirava, a irmã Lily, como para o homem que ele via como uma meta, que ele queria ser igual. Então isso realmente deve ser muito difícil. E então aquele homem diz algo importante. Isso é algo muito ruim de se ver. A gente vê a expressão do Asta mudando, assustado, e ele se perguntava como aquele cara sabia tudo isso. Víamos aquele homem apontando pro tapa-olho e dizendo, porque eu posso ver o que eu quero. A expressão daquele homem mudava completamente, ele agora ficava sério com um olhar quase assustador. Ele dizia, além disso, meu olho também disse que definitivamente você vai ser derrotado se você voltar agora. Asta então fica assustado e sua frio. Então aquele homem, ele diz que de toda maneira, não é como ele possa voltar pra casa com o próprio poder dele. Isso é impossível. A moça então passa ao lado do Asta bem sério. O garoto olha pra trás enquanto vê que ela estava ali, abrindo a porta. Então eles apontam pra fora. Esta é a Nação do Sol, um lugar que tá muito longe do reino de Clover. Então aquele homem se apresenta. Eu sou Ryudou Ryuma. Eu sou o líder, o Shogun dessa nação. E então Asta fica assustado. Enquanto isso, o homem dizia, ele havia chegado até aqui. E então agora, e é a hora, ele vai conseguir um grande aumento de poder. Ele vai conseguir um poder para enfrentar aquele inimigo. Assim a gente chega ao final do capítulo 337 do mangá de Black Clover. Asta estava na terra natal do Capitão Yami. E então, dessa forma, ele via como aquele local era extremamente diferente. Um lugar belo e onde ele agora vai conseguir lutar e ficar mais forte. Finalmente, ele vai ter poder para enfrentar Lucius e tudo isso graças ao homem que tudo enxerga. Aquele que fez parte da vida e da juventude de seu capitão. O homem que Asta mais admira. E assim a gente termina o capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu também quero saber o que vocês pensam sobre tudo isso. O que vocês pensam sobre o capítulo. E o que vocês aguardam para o futuro do mangá de Black Clover. Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre tudo isso. A gente acertou mais uma vez há muito tempo atrás. A gente havia comentado que o próximo arco do Black Clover poderia se passar na Terra do Sol Nascente, na Terra do Capitão Yami. Então há muito tempo a gente acertou mais uma teoria. Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre o que vai acontecer e como vai ser esse treinamento. Aquele homem disse que o Asta vai ter um aumento de poder. Como isso vai acontecer? Comenta aí, quero saber a teoria de vocês, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!